Amém, amados. Deus abençoe. Se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodos, capítulo 32. Livro de Êxodos, no capítulo número 32, tá bom? Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão então lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram até Arão, e ele os tomou das suas mãos, formou o ouro com um borril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: Amanhã será a festa ao Senhor. Amém. Amados, eu li esse texto, começamos a ler um pouco desse texto e falar já sobre isso na quinta-feira, né? O tema, base do tema dessa mensagem é as substituições de Deus, ou as ações do homem para substituir Deus. Por toda a história da humanidade, por toda a história, se alguém começa a estudar, tenta estudar a religiosidade do homem, vai ver a tendência que todos têm de substituir, de tentar colocar algo no lugar de Deus, de procurar atribuir a outros ou a outrem aquilo que é exclusivo de Deus. Deus deixou bem claro algumas coisas. Primeiro disse que a glória dele, ele não divide com ninguém. Deixou claro que ninguém devia tocar na sua glória. Deus estabeleceu toda a palavra de Deus, ela tem como preocupação a revelação do seu coração. A palavra de Deus, aquilo que você tem nas suas mãos, a Bíblia, ela é a revelação do caráter, da vontade de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. A Bíblia sempre tem como propósito de deixar o mais claro possível os seus ensinamentos, as suas práticas, a sua ética, a sua direção, o caráter revelado de Deus. Mas, infelizmente, parece que nós temos uma tendência, talvez a uma rejeição daquilo que Deus é. Então, por conta disso, você pode ver que cada um tem uma definição de Deus. Coloca uma roupagem em Deus. Fala no que agrada a Deus ou desagrada a Deus, e que não é revelado na Bíblia, não é ensinado dessa forma, porque os homens têm uma tendência muito forte de substituir, de tentar colocar substitutos no lugar de Deus. Eu penso comigo que essa tendência, essa prática, essa ideia é porque quando você substitui Deus, então você acaba tendo chance, possibilidade de manipulação, de alteração de uma caminhada ou de princípios e de parâmetros. Mesmo quando essas alterações têm uma aparência muito forte de religião, têm uma aparência muito forte de religiosidade. Mesmo quando alguém substitui, você pode ver, substitui a salvação por boas obras, substitui temor a Deus por ser bonzinho e assim por diante. Eu quis começar a mensagem nessa tarde por esse texto, porque na quinta-feira nós começamos pelos evangelhos, falando a respeito da substituição, da figura, vamos dizer, era a única coisa que ia sobrar no Natal, né? Da figura de Jesus, de falar de Jesus, pelo Papai Noel. Passamos o Natal e você vê claramente a substituição, aonde o povo substitui e tem um forte exemplo, uma figura muito forte, muito bem trabalhada no Natal, que é o Papai Noel. Mas praticamente nada se fala de Deus, nada se fala de Jesus. Fala assim boa vontade dos homens, fala assim paz da parte dos homens, mas se perdeu no Natal completamente o rumo e o prumo de que se fala da chegada de Jesus, que é o Salvador, que é aquele que veio para perdoar pecados. Falar em perdoar pecado é algo que assusta as pessoas. Quando você fala que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos purifica e nos justifica de todo pecado,
isso imediatamente gera uma rejeição e desespero no coração de muita gente, que não pode entender e compreender como o ato de Jesus na cruz do Calvário pode ter trazido salvação para ele. Então, normalmente uma pessoa faz o quê? Aceita que salvação, a chance, a possibilidade, o privilégio de estar no céu e por aí afora, vai acontecer a partir não de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas de ser bonzinho, mas de ajudar o próximo, ou de dar bastante esmola, ou de não xingar ninguém, ou todo tipo de coisa que as pessoas dizem, fulano só falta ser crente, de tão bonzinho que ele é. Já viu um negócio desse? Com assim tentando colocar que é possível alcançar a presença de Deus com um substituto a Jesus na cruz do Calvário. Você me entende como é perigoso, como é muito forte, terrível isso? Não, se você for muito bonzinho, talvez se você for na escola dominical e fizer esse sacrifício a vida toda, ou talvez se você ler a Bíblia toda em um ano, não que eu não deva fazer todas essas coisas, né? Mas aí eu acho que aí a sua vida vai mudar. Eu acho que aí você vai para o céu mesmo. Aí você consegue. Você vê como são substitutos? São substituições àquilo que Deus falou e estabeleceu como o caminho e a direção. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Nenhum outro há. Porque as pessoas então tentam o quê? Substituições. Tentam substituir, colocar no lugar outra pseudo-verdade, outro princípio, outro valor para chegar no mesmo lugar aonde eles pensam isso, né? Que vão conseguir chegar no mesmo lugar que você vai chegar obedecendo o que Deus disse, que Deus estabeleceu. Fala sério, irmão. Se Deus te dá uma direção, se a palavra do Senhor estabelece qual é o princípio, e você segue o que a palavra de Deus diz, e o outro chega no mesmo lugar, tem o mesmo resultado que você, Deus está brincando com você, né? Deus está de brincadeira. Você não concorda, não? Deus está de brincadeira. Não é fácil. Se você é obediente, se você busca o temor de Deus, se você busca a separação, a santificação, que a palavra de Deus diz assim, seguir a paz e a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você segue isso porque a Bíblia diz. E o outro que não segue nada disso, segue a sua própria cabeça ou ideias, estabelece um princípio substitutivo para isso, e chega no mesmo lugar que você chegou, como que você se sentiria? Como você se sentiria? Brincadeira, né? Você recebe um salário, né? Espero que sim. Mas para receber ele, você não pode ficar em casa, pode? Tem que sair, né? Aí então, no final do mês, o outro recebe o mesmo salário que você recebeu, sendo que ele ficou dormindo o ano inteiro, o mês inteiro, comendo pipoca, vendo sessão da tarde, e recebe a mesma coisa que você que saiu todo dia para tomar o sol nas costas. O que é que você acha disso? Justiça? Mas não dizem, Deus é justo. Deus é tão justo, vai mandar alguém para o inferno? Deus é amor. Você acha que no final das contas ele vai fazer isso? Aí você sabe, né? Quando é do seu lado, você sabe avaliar o que é justiça, o que é equilíbrio ou não, né? Nós sabemos. Nós somos assim. Quando nós substituímos um ingrediente, nós não alcançamos e nós não recebemos, não conseguimos o resultado estabelecido naquela receita. Você sabe disso. Por que isso? Falando todas essas coisas, pastor? Porque em Êxodo capítulo 32, nós vemos aqui uma das primeiras, tiveram muitas outras, mas isso aqui é um momento da substituição de Deus no coração do povo. Eu acho que é até bem desrespeitoso até o que eles falam. Moisés sobe até o cume do monte do Monte Sinai, para receber as instruções do Senhor. Ele dá ordens, ele manda que o povo aguarde, e de repente, como demora, o tempo passa, e do ponto de vista do povo, a coisa já tinha saído fora do controle. Entenda sempre isso. As coisas demoram, é do nosso ponto de vista. As coisas não saem como deviam, é sempre do nosso ponto de vista. Mas jamais é do ponto de vista de Deus. Diga amém aí. Isso é ruim, né, de falar, né? Por que nós oramos? Seja feita a tua vontade, aonde? Fala mais alto, assim na terra como no céu. No céu é uma bênção que a vontade dele seja cumprida. Ele está interessado que seja aqui na terra
outras coisas aconteçam, né? Mas quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós nos colocamos nesta oração. Senhor, que cumpra-se a tua vontade aqui na terra. Mas eu estou aqui na terra, você está aqui, você ainda não chegou lá. E às vezes isso é desconfortável. Às vezes isso significa esperar um tempo que do seu ponto de vista, da sua perspectiva, parece que é demora. Que da sua perspectiva parece que é testar demais. Não é assim? Nós somos assim. Tanto que inventaram um ditado que Deus tarda, mas isso não está na Bíblia não, né? Já achou esse versículo na Bíblia? Não tem, Deus tarda, mas não falha. Não tem isso. Diz que Ele é o Senhor de todas as eras, de todas as épocas. Ele é o Alfa e o Ômega. Graças a Deus. Para o povo, Moisés estava demorando, mas ele estava na presença do Senhor. No ângulo que Moisés estava vivendo, ele não estava preocupado que acabasse, que passasse o horário, que passasse o tempo. Porque o tempo que ele ficou com Deus, transformou aquele homem em um homem apaixonado pela presença de Deus. Ele pede tanto, de uma forma tão grande para Deus, que ele diz: eu quero ver a tua glória. Quando ele desce do monte, a palavra diz que o rosto dele brilha. O povo fica apavorado em determinado momento. Mas para o povo que está lá embaixo, a coisa está demorando demais. Então, já que Moisés não volta, é melhor que nós levantemos um substituto e vamos tocar a nossa vida para frente. Já viu? Todo mundo quer tocar a sua vida para frente. Mas já parou para pensar por quê? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente quer tocar a nossa vida para frente e é só para sair da frigideira e para cair na chapa quente, né? Eu vou fazer. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Esse povo teve que aprender durante 40 anos o que era a nuvem parar, e eles tinham que ficar até que a nuvem se movesse. Quando a nuvem se movia, eles tinham que ir. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a coluna de fogo se movimentava, eles iam atrás. Quando a coluna de fogo parava, eles ficavam. A hora que fosse, o dia que fosse, eles tinham que obedecer à direção e o mover de Deus. Talvez por isso que eles fizeram uma substituição. Bom, nós cansamos de esperar. Se você foi escravo por 400 anos, lógico que não tinha ninguém ali 400 anos como escravo, mas se você foi escravo o tempo todo, o povo levou 3 meses para chegar no cume do Monte Sinai, pessoal, eles já estavam cansados de descansar. Quem foi escravo a vida toda, você aguentava tirar 90 dias de férias aí? Quem aguentava? 90 dias de férias, levanta a mão, deixa eu ver. Quem já teve 90 dias de férias aí? De férias, não é? Arrebentou a perna e ficou no hospital, isso não é férias. Eu digo, alguém já ficou 90 dias de férias? 30 dias, deixa eu ver, levanta a mão, 30 dias. Faz quantos anos isso já? Sei lá, um tempinho, né? Muito, não é bom demais? Quando volta, né? Está desacostumado a trabalhar até, né? Falei, oh meu Deus, né? É muito bom. Esse povo estava 90 dias caminhando no deserto, 3 meses se passaram, e sabe o que acontece? Em 40 dias eles já perderam a paciência de esperar o retorno das instruções de Deus. E então eles decidem mudar de liderança, decidem mudar de direção na sua vida. Eles já chamam de Moisés, este homem, olha só, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Este homem. Eles já entraram num tratamento bastante impessoal. Tem um quê de impessoalidade. Esse homem aí, esta pessoa aí, esta mulher aí, esse pessoal aí. Meio ruim, né? Você gosta de ser tratado assim? Você gostaria? Me parece que não há aqui nenhum respeito, não existe nenhum reconhecimento daquilo que vem acontecendo naquele tempo, de liderança, de condução, de instrução, de passar no meio do Mar Vermelho em seco, de ver todas as pragas do Egito, de ver a libertação. Esse homem não volta. E aí então, rapidamente, ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de Deus. A coisa era séria. Interessante, irmão. Eu fiquei pensando que Deus faça você um homem e uma mulher de Deus. Ser homem de Deus. Diga, os homens vão dizer amém quando falar. Seja um homem de Deus. Amém. Seja uma mulher de Deus. Amém. Amém. As mulheres foram mais fortes, hein, irmãos? Vamos ver. Seja um homem de Deus. Amém. Em dó maior, vamos ver. Seja um homem de Deus. Amém. Gostei. Um homem de Deus, como é que é? Que é os homens de poder, né? Muito bom. Tem as mulheres de poder também. Gostei do amém das mulheres aí. Porque Moisés
Moisés era o vetor de manifestação de que Deus estava presente. Veja, irmãos, talvez você não perceba, mas é por conta disso que muitas dificuldades você enfrenta no seu trabalho, na sua família, onde você estuda, aonde você está. Por quê? Porque você traz, você revela, você fala de um Deus poderoso. Misericórdia, misericórdia. De novo, misericórdia. Diga amém aí, pelo amor de Deus. Talvez você não está entendendo. Aquele povo sai do Egito, 600 mil homens a pé, mas a estimativa é de 1.800.000 pessoas. E o mover ali daquele mais de 1.800.000 pessoas, 3 vezes mais, ou 4 vezes a população da Baixada Santista, acontece porque Deus levanta um homem. Que Deus levante um homem, uma mulher, como este, como esta, aqui dentro, como você, irmão. Porque Moisés vai diante daquele povo e diz: pessoal, deixa eu falar para vocês, há um Deus que vai libertar vocês daqui. Esse Deus é poderoso. Esse Deus me levantou, esse Deus colocou um cajado na minha mão, esse Deus me visitou no deserto, e eu vim aqui, e o poder de Deus vai se manifestar. E aí então aquele povo experimenta até o desconforto. Moisés volta até o Senhor, diz: Senhor, o Senhor me levanta, eu venho aqui, enfrento o faraó, e Faraó fez a coisa piorar para cima do povo de Deus. E o povo começa a murmurar contra Moisés. Moisés, antes de você chegar, a nossa vida era ruim. Mas depois que você chegou, a nossa vida piorou. E Moisés vai até o Senhor, e o Senhor diz: continua fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Tanto que quando as pessoas começaram a falar de Deus, elas associavam a figura de Moisés. Porque as pessoas não gostam às vezes de um cristão, não gostam de um crente. Não desses meia bola que tem. Crente lavado, redimido, no sangue do Cordeiro. Crente dos bons, que nem você. Agora falou amém. Rápido o cara falou amém. Gostei, muito bom. O cara pegou, ele já falou amém. Amém, eu sou dos bons, glória. É isso que nós estamos fazendo, né? Trabalhando para isso, né? Glória a Jesus. Eles associavam. Moisés fala de um Deus porque eles já não tinham mais conhecimento direito de Deus. Tanto que quando Moisés passa 40 dias no monte, na presença de Deus, eles lá embaixo dizem o quê? Faça um Deus para nós. Porque Moisés foi lá para cima com esse Deus dele, agora ele já não era mais o Deus de Moisés, não era mais o mesmo Deus. Ele diz: o Deus de Moisés está lá com ele, faça um para nós. Porque nós vamos embora, vamos seguir o nosso caminho. Você já viu? Todas as vezes que alguém quer se rebelar, quer se afastar, ele elege um Deus novo para ele, entre aspas, e vai embora. Sai da comunhão, sai da revelação, sai da direção e deforma a visão de Deus. Eles falam para Arão: Arão, constrói um Deus para nós. E Arão diz: já tem um preço, hein? Vocês querem que eu construa um Deus para vocês? Já tem um preço. Me dá todo o ouro que vocês têm aí. O texto fala que pega o ouro, os pendentes de ouro que estão nas orelhas das mulheres, os enfeites, as joias. Aquele pessoal saiu do Egito, irmão, com indenização, que ninguém usava bijuteria xing-ling, não. Usava tudo, era ouro maciço, de verdade. Já usou, irmão, um brinco de ouro de verdade mesmo? Ô, glória, é bom demais, né? Ouro de ouro mesmo, né? Não era aquele negócio, passou 2 vezes o caol, pronto, já arrancou o dourado. Aí viu que o né? Dá alergia, né? A minha orelha tem alergia se não for ouro, né? A pessoa já não tem mais alergia disso hoje. Negócio de ouro, a coisa era impressionante, não tinha bijuteria não. Já falou, tem preço, hein? Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que alguém substitui Deus na sua vida, ele vai à falência, porque bancar um Deus na sua vida é caríssimo. Já viu? Eu já ouvi gente falar para mim assim, que queimou um imóvel inteirinho em droga. Já ouviu falar? Um imóvel inteirinho. Uma vez alguém falou assim: eu cheirei um apartamento, R$200 mil, transformado em pó. Substituiu, por quê? É uma substituição. Substituiu Deus, substituiu a alegria, substituiu a graça, substituiu a paz no seu coração. Tem que pagar, é caro, não é? É caro. Tem que substituir, tem gente que substituiu a mulher. Não é verdade também? Alguém substituiu, pagou caro, paga caro. Qualquer substituição na vida custa normalmente tudo que você tem. É ou não é? Não é verdade? Diga-me aí se é verdade. É caro? Como é?
Que é o melhor? Misericórdia. Esse povo já, o Arão diz, entreguem tudo aí que eu vou fazer. Eu vou construir o Deus de vocês. E aí construiu o Deus deles. Quando Moisés desce e vê a substituição, o próprio Josué que está junto, olha, nesse momento, 3 meses depois, Josué está junto. Josué escuta, tem um barulho no arraial, ele diz, parece que está tendo um barulho de guerra no arraial, é um ataque. Ele diz, não é um ataque não. Moisés disse, isso não é ataque, isso é barulho de anarquia. E quando chegam lá, o povo está adorando ao bezerro de ouro. O texto fala que o Arão já tinha mandado eles tirar as vestes, em vergonha. Já estava assim uma anarquia medonha, uma bandalheira terrível. Nesse dia, ele diz, quem que está do lado do Senhor? E ele assume, pega a espada, e 3.000 pessoas morrem naquele dia, nessa batalha. Por quê? Porque as pessoas substituíram Deus na vida delas. Se a gente leva para a nossa vida, você pode ver, todas as vezes que alguém faz uma substituição deliberada de Deus na sua vida, ele paga o preço. Paga ou não paga? Paga. Todas as vezes que nós mudamos o foco da nossa esperança, o foco da nossa fé no Senhor, a gente paga o preço. E o preço fica pesado. O prejuízo é alto. A tragédia é grande. Então eu dou um conselho pastoral para você. Não faça esse tipo de substituição na sua vida. Coloque Jesus como o Senhor da sua história. Coloque Ele no trono da sua vida. Senhor, tu tem um lugar principal na minha vida. Eu não vou trocar. Esse povo faz isso e infelizmente experimenta um resultado terrível. Quer ver um outro momento? Quero levar você lá para o livro de Josué, lá no final, exatamente o último capítulo de Josué. Josué é o que estava junto com o Moisés aqui nesse dia. Capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué diz ao povo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então respondeu o povo e disse, nunca nos acontecerá que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Que mentira, logo eles estão fazendo isso. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos e por meio dos quais passamos. Amém. Moisés conduziu esse povo, Josué andou ao lado de Moisés pelos 40 anos do deserto. Depois, então, quando o Moisés ele é recolhido ao Senhor, Josué assume a liderança. Josué é o general da conquista da terra prometida. Pelas estimativas, Josué serviu ao povo, o ministério dele, ao seu ciclo de liderança dentro desse contexto, foi de aproximadamente 60 a 70 anos que ele esteve à frente, desde o tempo junto com Moisés até a consolidação de toda a conquista da terra prometida. Veja que mesmo depois, se você for falar só 40 anos, depois de 50, 60 anos, a exortação continua sendo a mesma. Josué, quando está para se aposentar, está passando a liderança à frente, ele diz, pessoal, não substituam Deus. Se vocês colocarem outro Deus na sua vida, vocês vão perder. Não façam como seus pais fizeram do outro lado do Egito, trouxeram seus deuses da terra do Egito e acabaram se transformando em laço para vocês. Então, depois de tanto tempo, ainda se estava fazendo e falando a mesma coisa. Não troque aquele que é o primeiro na sua história, na sua vida. Tema ao Senhor. Eu fico impressionado como o tempo passa, mas as lições continuam. Nós precisamos continuar. Parece que nós estamos hoje tendo a necessidade de voltar nas lições originais. Não substitua Deus na sua vida. Não permita
que o seu coração seja enganado, seja afastado, seja distanciado dos princípios e dos parâmetros do Senhor. Glória a Deus. Às vezes eu vejo gente, que essa semana eu falo para você, eu já estive Deus me deu essa oportunidade, já estive em Israel 2 vezes, o Senhor possibilitou essa bênção, mas às vezes eu vejo com muito receio a tendência judaizante que os cristãos têm. Às vezes de pegar ingredientes do judaísmo e trazerem para a vida espiritual dentro da igreja evangélica. Como se algum ingrediente do judaísmo pudesse trazer mais de Deus do que aquilo que Deus já estabeleceu pela sua palavra. Eu não sou contra nada. Se você puder ir para Israel, vá todo mês, que é lindo, ótimo, maravilhoso. Eu pretendo voltar, pretendo. Mas, irmão, não tem absolutamente nada do judaísmo que possa dar para você mais ou dar alguma coisa do que aquilo que o Senhor Jesus tem para dar para você. Porque se houvesse algo melhor em qualquer outro lugar do mundo, fosse Israel ou qualquer outro lugar desse planeta, que fosse mudar sua vida espiritualmente, a gente tinha que ir embora para lá agora. Se você fosse esperto, eu também. Porque se existir um lugar nesse planeta onde Deus se manifesta com mais intensidade, com mais eficácia, com mais eficiência do que aqui, eu vou para lá. O que você está fazendo aqui? Deus está brincando com você. Colocou você no Brasil, onde o poder não se manifesta como em algum outro lugar desse planeta, ou como em algum lugar de uma montanha onde tem alguém orando. Você está me entendendo? A palavra de Deus diz que Ele olhará para um coração contrito, abatido e que treme a presença dEle. Quando nós achamos que alguma coisa, que algum lugar, seja geográfico ou não, tem mais poder, tem mais chance de nos dar uma vitória, nós estamos substituindo Deus. Da mesma forma como erigir um ídolo. Se nós tocamos uma guitarra e alguém diz que é o órgão que Deus escuta, nós estamos substituindo Deus pelo órgão. Se nós tocamos um chifre de carneiro, que é o shofar que nós temos na Bíblia, e Deus vai ouvir essa adoração, nós substituímos aquilo que Deus falou, que Ele olha para a adoração, Ele olha exatamente para o que sai do nosso coração, e não só da nossa boca ou do som do nosso instrumento. Não vamos substituir, não vamos permitir substituições, porque alguém pode colocar uma Bíblia do tamanho de uma rapadura debaixo do braço, dizer um paz do Senhor, caprichado para você, e ele ser ateu ou até satanista. Que a Bíblia diz que o diabo pode se fazer, se fantasiar, se travestir de anjo de luz, para que, se fosse possível, enganar os escolhidos. Quando você quer algo genuíno e verdadeiro. Você não quer imitação e nem um substituto barato. Você quer exatamente o que é o original. Então não aceite substituições. Não substitua também, porque na originalidade, irmãos, há um preço e há uma vitória única e exclusiva. Elias, você vai encontrar Elias entrando em um confronto com uma nação. Eu acho impressionante a história de Elias, pelo fato de que ele entra num processo de desgaste físico muito forte, muito grande, depois que ele bate de frente com todos os profetas de Baal. Não é para menos. Eu fico pensando, se você já confrontou uma nação, se você já confrontou todo o estado de coisas de uma cidade, de um bairro, de uma rua, do prédio que você mora, vá ser síndico do teu prédio. Você vai ver que tribulação é. É a fornalha 7 vezes mais aquecida. Você não faz ideia que tem tanto doido no prédio que você mora, como você imaginar. É uma loucura. Não é fácil. Tem algum síndico aí? Sua vida é fácil de síndico? Deus tem misericórdia. O síndico lá no meu prédio, eu brinco com ele, né? O pessoal bate na porta dele para perguntar da meteorologia. Vai chover hoje, senhor síndico? Ele fala, mas eu não sou o homem do tempo, eu sou o síndico do prédio. Eu dou muita risada com ele, brinco com ele. O pessoal vai 4 horas da manhã lá para perguntar coisa desse tipo para ele. Nós procuramos hoje sair fora do peso, sair fora da responsabilidade. Veja como as pessoas não querem responsabilidade, confronto, chamado. Fui falar uma vez para uma pessoa contada a necessidade no campo missionário. Ele disse, nem me fala.
Mas por quê? Eu não quero nem saber, porque é muito difícil isso. Eu não quero nem saber, que é para não ter no meu coração. Que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não quero nem saber. Falei, não acredito. Porque quando você recebe uma notícia, pode ser a notícia que mexe com o seu coração, que incendeia o seu coração, que é justamente o teu chamado. Porque uma das formas de rastrear qual é o chamado, ou para que Deus chamou você, é você começar a se avaliar a dor de quem você sente. Quais são as dores que você sente pelos outros? Isso mostra um pouco a direção da qual você é chamado. Se você vê uma criança em situação difícil e seu coração queima, arde, é porque talvez você tenha um chamado para trabalhar com eles. Se você vê os casamentos arrebentados e isso mexe com a sua estrutura, é porque talvez é o teu chamado. Se você vê uma multidão e fica pensando em alguém pregando para eles, eu acho que talvez que é por aí, é o seu chamado. Se quando falam da África, quando falam da Índia, você fica com o seu coração saltando dentro, é por aí que é o seu chamado. A dor de quem você sente é dos indicadores do que Deus colocou no seu coração, para que Deus chama você. Mas significa um peso. Elias chega em Israel na hora em que substituíram Deus, irmãos. O rei Acabe levantou altar para Baal, levantou altar para deuses horrorosos, terríveis. E ele se transforma em um monstro. Ele quer comprar uma propriedade. Veja bem o que acontece quando Deus substitui, quando o homem substitui Deus na sua vida. Porque Deus traz para você parâmetros de caráter, de moralidade, de integridade, de verdade, de sacrifício. Olha só, a Bíblia diz assim, maridos, agora para os homens, hein? Amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Diga-me aí, homens. As mulheres não disseram amém, perderam essa oportunidade. Agora já passou. Aí a mulher chama o homem de Fred Flintstone, de Piteco, aquele que tem um porrete lá, do gibi. Chama ele de traste ou de alguma coisa. Tem que chamar ele de Jesus Cristo. Tinha que poder orar e dizer, Senhor, que o referencial de marido, de casamento dele, tinha que ser assim como Cristo amou a igreja. O amor ágape, sacrificial. Deu um silêncio agora em todo mundo, né? Mas aí o cara diz assim, o meu pai era assim, e eu também sou assim. Olha só, substitui esse velho aí que não tinha sabedoria e coloca Jesus, no bom sentido. Talvez o teu pai era legal, mas vamos lá, ele foi ignorante. E reproduzir a ignorância dele não é legal. Pessoal, você tem que ser maduro bastante, liberto em Cristo, para entender que você pode honrar ele, mas você não precisa repetir os troços que ele fez. Porque era o que ele tinha. Era o que ele tinha. O meu avô me levou para Jesus, aceitei Jesus com ele. Mas o meu avô era cascão, pessoal. Ele tinha 3 pedras na mão e 4 no bolso. E ele não escolhia qual que ele jogava. E eu mesmo assim, hoje eu amo profundamente, respeitei muito ele. Hoje ele já está com o Senhor. Ele me levou para Jesus. Mas eu não quero repetir nada daquilo absolutamente do lado cascão dele. Mas ele não teve. O outro avô também foi a mesma coisa. Como que você vai exigir das pessoas o que elas nunca receberam? Não adianta você fazer isso. É só desgaste. Porque o que você precisa, você só vai encontrar no Senhor. No Senhor nós encontramos o que nós precisamos. Senão você vai procurar isso na vida de alguém e vai passar a vida toda frustrado sem achar isso daí. Não está nas pessoas, está em Deus, está no Senhor. Entenda isso. Senão você vai levar uma mágoa a vida toda, vai levar um vazio no seu coração a vida toda, tentando preencher com algo que não está aqui na terra, mas está nas mãos de Deus. E Ele pode nos preencher. Amém. É para ficar pensando, né? Para ficar refletindo profundamente sobre isso. Mas o apóstolo diz isso, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Quando nós substituímos o nosso conceito de casamento, de marido, de mãe, de pai, e substituímos isso pelos parâmetros que Jesus estabeleceu, que a palavra de Deus estabeleceu, nós colhemos um resultado que Deus disse que viria. Nós não colhemos quando o projeto, quando o modelo não é o de Deus. Esse é o grande problema. Nós implementamos um projeto que não é o de Deus e queremos colher o resultado que Deus disse que daria pelo seu projeto. Vivemos isso. Depois nos frustramos, brigamos com Deus, nos decepcionamos com a caminhada cristã, mas eu disse, mas esse projeto não é meu.
Você entra na quitanda e quer comprar coisa que é do supermercado. Você entra no açougue e quer comprar 1 litro de leite. Diz, mas o que você plantou, o que você construiu, o que você plantou foi pepino, não foi melancia, não adianta procurar aqui. E aí vivemos a vida toda o quê? Fazendo substituições. Substituímos os modelos, substituímos parâmetros, substituímos os princípios. Elias chega então nesse momento, quando Israel substituiu Deus e colocou Baal. Aí agora chega alguém que está decidido a confrontar esse negócio. Deixa eu só falar por quê. Porque depois disso o cara tem uma estafa. Estafa nem existe mais, né? Agora é só estresse. Ninguém pularam estafa, né? O negócio é tão brabo que agora só tem estresse logo. Estafa ninguém tem. Esse cara, o Elias, teve um estresse, uma estafa, um pipoco de desgaste, que quando acaba o negócio ele pede a morte. Ele diz, eu estou acabado, estou arrasado, estou no pó, estou quebradaço mesmo. Ele diz, Senhor, ele fica tão fragilizado emocionalmente, que ele não consegue nem reagir quando Jezabel diz que vai mandar matar ele. Ele não consegue nem dizer, sai Satanás, vai matar nada. Não consegue, pô. Sabe, porque você sai pro pau, e tem uma coisa chamada fôlego. Ninguém consegue lutar indefinidamente, sabia? Você tem que ter uma vitória. Você não consegue lutar indefinidamente. Cansa. Você tem que recarregar. Você tem que... É igual correr. Ninguém consegue correr 100 km direto. Tem que treinar e tem que parar. Tem que ter um processo de recuperar o fôlego. Ele acabou de vencer, lutou 800 profetas de Baal e aquela desgraça toda, morre todo mundo. Ele corre na frente do Acabe, ele fala, e quando ele está... Aí vem o recado. Sempre, cuidado, vou falar uma coisa para você. Sempre tem um para dar um recado ruim. Se presta a ser o office boy de Satanás para mandar um recado para você. Eu acho que agora você vai se arrebentar. Já fizeram isso com você já? Você conseguiu ganhar até agora, mas eu acho que agora você não consegue. Já apareceu já um office boy de Satanás na tua história? Já. Que eu sei, só pela tua risada. Apareceu até office girl também. Já agora, você pode ter ganho ontem, hoje a gente acaba com você, né? Você pode ter conseguido orar hoje, mas amanhã amanhã você não consegue não. Agora você vai, sabe qual foi o recado? Jezabel diz assim, amanhã os deuses me façam outro tanto se a tua cabeça ficar no pescoço, se eu não fizer com você como você fez com os profetas de Baal. Nas entrelinhas já estava querendo dizer assim, Acabe era nada, o negócio é com Jezabel. Jezabel que é a mulher aqui. Estava querendo dizer que ela que fazia o negócio acontecer. Se ele está... Olha o que é o fôlego. Olha o que é você estar recarregado. Às vezes nós esquecemos disso. Então aprenda. Acabou de descarregar a munição toda, não vai tomar Coca-Cola não, irmão. Vigia e ora. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não relaxa, porque é nessa hora que a Jezabel manda o office boy do inferno para jogar uma tijolada na sua cara. Se o Elias se fortalece, ele ia dizer assim, fala o seguinte para essa bruaca aí. Pessoal, ele foi lá para o Monte Carmelo, segurou a onda com todo mundo, o rei estava lá, foi um dia de guerra. Ele não podia repetir? Claro que podia. Deus não era o mesmo? Claro, Deus não estava recarregando, estava toda. Ele disse, hoje vamos substituir Deus, o Deus de vocês nesse país aqui. O Deus que for o Deus de verdade vai responder com fogo. E no final daquele dia, o povo gritava, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Veio abaixo aquela imagem de idolatria, de feitiçaria que estava lá. Mas quando Jezabel contesta, ele devia dizer assim, fala para a bruaca da Jezabel que eu estou aqui esperando. Não é? Mas ele não carregou, ele não recarregou. Naquela hora, não tinha nada. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele foge para o deserto e começa a murmurar com Deus. Quem não tem mais o que falar, entra na murmuração, na reclamação, na chateação e por aí afora, não é? Para de ter assunto para ver. Sabe qual é o próximo assunto quando acaba o assunto? Vamos comer um irmão à milanesa. Em pedacinhos ainda. Vamos reclamar de alguma coisa. Vamos falar do tempo. Estava chovendo, agora está sol.
agora está chovendo, agora está sol. Tudo é motivo. O Elias descarrega e o que sobrou lá foi murmurar. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o texto diz que ele vai para debaixo de um zimbro e pede para si a morte. Quero mais viver, estou cheio. Não quero mais enfrentar. Por quê? Irmão, o cara está cansado. Você sabe o que é ficar cansado. Você sabe o que é enfrentar pressão. Essa parte você sabe. Você pode não ter enfrentado os 800 profetas de Baal, mas você sabe o que é lutar contra situações e circunstâncias. Você sabe. E você sabe como que chega uma hora que você diz, não aguento mais. Não tenho mais de onde tirar nada. Já foi. A perna já não vai mais. E murmura e diz, Deus, eu queria parar, era aqui. Sabe o que Deus faz? Irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele pega, manda do seu anjo para dar um alimento para o profeta. Acorda aí. Ele acorda, tem pão, tem água, ele bebe, ele come, volta a dormir. O cara estava detonado. Depois o anjo, Elias, ele levanta, ele come, ele bebe. E a palavra diz que com a força daquela comida ele caminha 40 dias. Nem Gatorade, nem Red Bull, nem nada desses troços aí podia fazer alguém ter energia para 40 dias de caminhada. E quando chega lá, Deus se revela a ele. Sabe o que acontece, irmãos? Essa é uma guerra para substituir, de substituição de Deus para uma nação. Entenda uma coisa, toda substituição exige um forte envolvimento, um forte engajamento. Não adiantava tirar uma estátua, não adiantava demolir um prédio, porque aquelas coisas estavam no coração das pessoas. Elas não tinham coragem de falar nada mais. Demolir um prédio, quebrar uma estátua, não alcança o coração. Mas o mover de Deus vem demolir o ídolo que está dentro do coração, irmãos. Vem demolir a barreira, a muralha que está dentro do coração das pessoas. É aí que o Senhor age, dentro do coração. Quando termina aquela experiência, o povo todo grita, o Senhor é Deus. Nenhum profeta de Baal mais tinha moral naquele negócio. Todo mundo sabia, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Aí deixa de ter medo, porque há uma substituição. E eu quero desafiar você a avaliar seriamente isso. A olhar o que você precisa substituir. Quais são as substituições que precisam ser feitas na nossa vida. O que precisa ser reestruturado. O povão no mundo colocou um Papai Noel como a substituição no Natal. Quando vai falar com o Deus deles, escuta, como eu disse aqui na quinta-feira, ho, ho, ho. Essa é a fala do Papai Noel, né? Se quer encontrar o Deus deles, tem que ir no shopping, procurar um velhinho. E os parâmetros dele são assim. Você foi um bom menino, então você vai ganhar um presente no final do ano, que é o teu pai que vai dar, né? Você passou de ano, você vai ganhar o PlayStation. Nem existe mais PlayStation, né? Acho que não. Xbox. PlayStation 4 já, né? Essas são as falas do Deus desse mundo. Por quê? Porque substituíram. No casamento, substituíram os padrões. Na vida moral, substituíram os padrões. E essa substituição gera o quê? Um resultado. Plantou? Colheu. Lá no deserto, o pessoal substituiu o Senhor pelo bezerro de ouro. E naquele dia não teve livramento para ninguém. 3.000 morreram. Nos dias de Israel, nos dias de Elias, substituem Deus por Baal. E experimentam a tristeza, o crescimento da feitiçaria, da miséria, da perversidade no coração das pessoas. Reis de Israel sacrificando. Irmãos, o Acabe, ele se tornou uma pessoa de caráter tão deformada que ele queria comprar a propriedade. Olha só, ele queria comprar uma propriedade, uma fazendinha, uma chácara do lado, chácara de Nabote. E aí então, ele vai até lá e pede para o cara colocar um preço. O rei pede, eu quero comprar a tua propriedade, qual é o preço que você faz? E o dono diz assim, olha rei, não tem preço, a minha propriedade não tem preço, porque ela é herança de família, foi herança do meu pai, então ela não tem preço. E o rei diz, não, mas eu quero essa propriedade, que essa propriedade, ela me interessa, é do lado da minha, eu quero comprar. Ele disse, mas eu não vendo. E aí o rei foi para casa chateado com aquilo, a Jezabel, que estava junto com ela,
Fala assim, ó, por que você está triste? Deixa que eu vou fazer um negócio. Levantou uma calúnia que aquele homem falou contra Deus. Alugou meia dúzia de testemunhas fraudulentas e todo mundo testemunhou que ele blasfemou. Apedrejaram ele, aí o rei foi lá e tomou posse da terra do vizinho. Acabe foi capaz de fazer isso. Sabe por quê? Porque ele tinha substituído Deus no seu coração. Aí os princípios morais, a vergonha na cara, tudo vai embora. Por que você acha que alguém, a Bíblia diz que o justo é aquele que mesmo com prejuízo próprio mantém a sua palavra. E esse é você, amém? Amém. Por que um cara faz isso? Porque alguém, mesmo com prejuízo próprio, mantém sua palavra. Por causa do Deus dele. O temor e o tremor que ele tem do Senhor. Quando José é assediado sexualmente, moralmente, pela mulher de Potifar, ele diz: jamais eu faria isso, porque eu temo a Deus. Não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém ali para falar nada, não tinha ninguém para exortar, mas ele tinha Deus no coração. O Deus não foi substituído no coração dele. E você vê, às vezes a gente está por aí chega uma hora que as pessoas acabam vendendo seus princípios, né? Tenta de um jeito, tenta do outro, vai ali, vai aqui, não consegue. Aí o cara diz assim: ah é? Peraí. Quando ele fala isso é porque ele está substituindo já. Porque os parâmetros de Deus estabelecem os nossos parâmetros, estabelecem os nossos limites. Por que você acha que você tem os teus limites? Porque são limites que Deus estabeleceu. Não é só porque meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. A mãe de todo mundo ensinou e o pai de todo mundo ensinou certo. Agora, substitui Deus do teu coração. Acaba a honestidade, acaba a verdade, acaba a integridade, acaba o respeito. Concorda comigo ou não? Não substitua. Não aceite substituições. Agora, se você está numa situação que já substituiu, substitua novamente. Coloque Deus como o Senhor, o centro da tua vida. A palavra diz que Ele é o oleiro. A forma quem dá Ele, não somos nós que formamos. Ele diz: eu sou o oleiro. E nós somos o barro. Ele é o Senhor. E nós somos a criatura. Enquanto isso se mantiver, irmãos, nós vamos ter a forma que Deus quer. E não a forma que o mundo quer colocar na gente. Quero orar por você. Quero apresentar a tua vida diante do Senhor. Quero clamar agora por você. Glória a Deus. Quem é o seu Deus? Onde está o seu Deus? Elias encontra o altar do Senhor destruído, apagado, e ele restaura o altar de Deus. O altar de Deus só está apagado, abandonado, destruído, quando Deus foi substituído na vida. Enquanto não, ele continua aceso e vivo. Não substitua a Deus. Essas substituições vão comprometer a tua história. Tem comprometido a história de muita gente. Não substitua a Deus por religião. Não substitua a Deus por sucesso. Não substitua a Deus por relacionamento. Não substitua a Deus. Não substitua a Deus por métodos. Nenhuma dessas coisas são Deus. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Convido você a ficar em pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluias. Senhor, nós te adoramos, Pai. Tu és o titular, o primeiro, o único. Tu és o único, aquele que é digno de honra, louvor e glória, de receber todo poder, toda adoração. Nós te louvamos nesse dia, Senhor, onde nós não aceitamos substituição na nossa vida, onde nós não aceitamos a substituição do Deus vivo e verdadeiro na nossa história. Não tentamos, não tentaremos mais fazer isso, mas confessamos que Jesus é o Senhor. Tu és o primeiro, Tu és o alfa e o ômega na nossa vida, na nossa história. E Senhor, nós nos submetemos e aceitamos que Tu és o Senhor da nossa vida. E declaramos que Jesus é o primeiro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai agradecendo ao Senhor agora. Vai agradecendo a Ele. Fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu é o Senhor na minha vida. Porque Tu és, Senhor, o principal. Não é o substituto. Não é aquele que pode ser afastado a qualquer momento. Mas Tu é o titular na minha história. Aleluia. Glória a Jesus, ó Pai. Glória a Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus.